mais uma vez no podcast do Opostos e Dispostos, hoje num bate-papo sensacional com um casal muito importante nas nossas vidas e espero que esteja causando diferença na vida de vocês também, o Osni e a Bernadette. E a gente está falando sobre a família como centro de intimidade e abertura. Na parte um, eles já elencaram alguns âmbitos, alguns aspectos desse crescimento, onde a gente pode crescer como intimidade dentro da família, né? E agora a gente vai continuar com os outros também, né, Sim, Si? sim, tá muito bom. Nossa, se você não assistiu a parte um, assista, depois você vem para cá. Porque Para agora, volta para, lá para a volta, parte um assim, e depois você vem para cá. porque são dicas maravilhosas para quem quer ter uma família estruturada, uma família amada, né? Uma família organizada. Então, são dicas muito boas, né? Então, gente, muito obrigada novamente por vocês estarem aqui. E a gente vai continuar falando sobre a família. E aí a gente estava falando sobre alguns aspectos, o Osni falou, né, que são vários aspectos. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho isso, né, que vocês até citaram estabilidade, segurança, harmonia e serenidade. Como viver esses quatro itens, né? Essa estabilidade, né? A criança chegar em casa e falar, nossa, aqui é minha casa, aqui eu tiro o sapato, eu tenho o sofá, aqui eu posso ser eu mesmo, né? Essa harmonia, né? Como viver a harmonia e a serenidade dentro de uma família, né? Onde todos têm gostos diferentes e a gente precisa harmonizar, ainda mais vocês com 8 filhos, né? Como como vocês conseguiam harmonizar isso dentro de casa? Pera um pouquinho, só antes deles responderem, é, dá uma relembrada aqui nos âmbitos, né? Pode Que a gente falar. falou na parte um, Você fala pegar aqui na melhor. Eu colinha, sou... a necessidade da gente se desenvolver como a família como centro de intimidade em diferentes âmbitos. Eles destacaram 6 aqui para gente: o âmbito físico, o intelectual, o familiar, profissional, afetivo e transcendental. Então a gente parou a parte um aqui no familiar, estamos continuando aqui também do familiar, para a gente depois passar para o profissional, afetivo e transcendental. Então, sim, desculpa de ter interrompido, Vou mas e pensar. agora? Estabilidade, segurança, harmonia, né? Isso. Quem que vai falar pra gente? Quer É, falar, Osni? bom, eu não queria ficar tomando conta aqui, Imagina. não, essa parte da estabilidade, de segurança, né, para os filhos, né, especificamente. Bom, primeiro para o casal também, né, mas para os filhos é isso que nós tínhamos comentado um pouco, o relacionamento dos pais, né, isso que eles vão verificar. Se de fato tem essa harmonia, né, essa vivência, né, com a paz dentro de casa, os filhos vão se sentir mais seguros mesmo, né? Sim, Por isso que uma das coisas que a gente faz, bom, nunca brigam, nunca discutem, nunca tem momento, nunca fazer isso na frente dos filhos, né? sim. Não é uma hipocrisia, pelo contrário, é uma forma É um de deixar, respeito é um até, né? respeito, né, para com os filhos, né, com Sim. as pessoas, né? Depois, é claro, se a gente deixa para conversar esse assunto que não está muito bem, né, naquele momento a gente deixa para falar, sei lá, no quarto, né, É. ou acende a Daqui a vela, pouco Acende a depois vela. a gente conversa. Depois... depois, Exatamente. depois a gente conversa. Isso também já dá um tempo para a gente Se acalmar acalmar, os acalmar os ânimos, isso, ânimos. não é verdade, Excelente. né? Então é isso, os filhos vão percebendo mesmo esse comportamento, né? A coerência é outra coisa, né? Porque se a gente vive uma coisa e aí você pode realmente dizer para os filhos, né? Então faça dessa maneira, tal, né? Mas se somos incoerentes com isso, ou seja, falamos uma coisa e vivemos outra, né? É. Essa Vocês dualidade. não podem brigar, mas a gente pode. Por, Aí, por sabe? exemplo, A é isso O daí, coerência. né? filho ora, ué. Ué, mas Que pode ou não coerência pode, é né? essa? Mentiras, é isso. Uma coisa também que eles acabam Mentiras, percebendo com muito, certeza. né? Ó, diga que eu Então, não já, tô, né? Fala que eu Ai, não eu tô. imagino. Não tá. fala que eu não estou, e assim por diante, é verdade, né? Então, toda essa maneira, né, de tratar, a gente não faz com só esse objetivo. Você tem, né, tem todos, aliás, todos esses aspectos que a gente está fazendo, né, falando aqui, a gente está falando didaticamente um pouco, né, falando, né, mas ele acontece no dia a dia, tudo Todos juntos. misturado, digamos assim, né? Sim.
Mas então o relacionamento do casal é fundamental. Depois ensinar mesmo os filhos, né? Porque vai ter briga, né? Aliás, na família também se aprende a apanhar. E é bom que aprenda lá do que lá fora, porque É, lá fora é pior o Não aprende negócio. só É. bater, aprende a apanhar E esse também. apanhar vai descobrindo os limites que tem, né? Esse é um ponto importante, né? E nesse negócio de limite vai começando a aprender a respeitar o outro, né? Então se os pais se respeitam, né, um ao outro, os filhos também vão perceber que isso é importante e vão procurar respeitar os irmãos, né? Tá certo? Então, todo Excelente. isso daí é importante para causar esse ambiente, Esse né, na ambiente, família, essa serenidade, né? essa Não, e é serenidade. importante também eles saberem que os irmãos não pensam como eles. As meninas são diferentes dos meninos. Cada uma tem Sim, o seu temperamento, cada criança tem o seu temperamento. Então, eles aprendem em casa uma virtude é da convivência futura na sociedade. sim. Então, quer dizer, é no lar que se aprende a olhar para o outro, a respeitar os seus próprios limites e os limites dos Dos outros. outros. Então, é fantástico, É realmente é uma mini fantástico. empresa, né? Tem o diretor-presidente, a diretora-presidente, Olha, eu os realmente subalternos aí que é, vão. eu acho que essa é a nossa principal empresa, Não é? certo? É, Porque por mais que você se desenvolva profissionalmente, o seu principal objetivo é o desenvolvimento da sua família. porque depois eles vão trabalhar fora e se eles não tiveram a graça, né, de aprender em casa os seus limites, eles não vão parar emprego nenhum, porque a pessoa não vai ter, vai querer que seja do seu jeito, na hora que ele quer, aquele monte de pessoa mimada que a gente tem visto hoje em dia, né? se não sai do jeito que ele quer e Nossa, se o chefe fala que isso aqui não ficou bom, faz de novo, ele se magoa, fica todo, né? Então isso daí é bom, né? Por isso que é aprendeu bom em já casa, né? aprender em casa. E a gente falou aqui de brincando, comparando a uma empresa, né? O problema é que se vai uma empresa normal, você vai lá, rescinde o contrato, vai na junta comercial e extingue. Exato. Na família não dá para Não fazer dá isso, Não para dá, não fazer tem isso, jeito. não dá exatamente. para Sempre vai, demitir, não Não dá dá para para ter. demitir. Exatamente. e nem pedir demissão. É, e por falar nisso, em empresa e tal, vocês citaram também o âmbito profissional, que precisa desenvolver dentro de casa, que a família é um lugar para você desenvolver esse âmbito também do ser humano. É, Como é que a gente desenvolve o âmbito profissional? bom, Escolhendo a profissão não, do não, filho, né? Você vai Você ser. vai ser médico porque eu sou médico, seu avô era médico. Aí vocês já citaram um ponto fundamental. Primeiro, os pais têm que evitar se projetar nos filhos. Ah, meu filho vai ser médico. Ah, meu filho vai ser advogado. Ah, Exatamente. meu filho vai ser. Não. Gente, a Nós vocação é queremos. do filho. Exato. Qual é o principal objetivo da educação familiar? É a felicidade das pessoas. Ou seja, nós queremos que as pessoas sejam felizes. Isso é o objetivo de todos os pais, é o objetivo do casal. Eu quero a Certo, felicidade dele, ele quer a minha, nós queremos a felicidade dos filhos. Para a felicidade dos filhos, a gente tem que ter um respeito a uma coisa que se chama liberdade. Sim. Ou seja, cada um tem uma aptidão, cada um vai ter isso. Então, evitar isso, esse assunto de projetar o futuro dos filhos, nós vamos fazer todo o possível para que ele vá se desenvolvendo intelectualmente, tenha uma vontade forte, que ele conheça, tenha uma abertura de conhecimentos, né, para que no futuro ele escolha a sua profissão. Mas para a escolha da profissão, então nós estamos falando de algumas coisas que são importantes. Ele tem que ter o conhecimento, por isso a importância do desenvolvimento intelectual. Ele tem que ter o discernimento, o sentido crítico. Então, isso tudo você vai fazendo em casa. Mas você vai fazendo em casa, mas meu filho só tem 10 anos, vou falar para ele sobre profissão? Não, você não vai falar para ele sobre profissão, mas você vai falar para ele sobre escolhas. Certo. é. Você tem que saber escolher. Mesmo porque com 10 anos a profissão já está definida. Ele vai ser astronauta, bombeiro, Bom, jogador de futebol. policial. Jogador de futebol é Eu tenho bombeiro e policial lá em casa, lá nos meus netos. Ah, é? Essa é realmente. Jogador de futebol também é outro. Não, é. Né? Mas eu entendi, isso aí é fantástico e a gente. E depois eles vão crescendo também, vão aparecendo outros desafios aí para você formar, né? Fazê-los pensar, né?
A gente estava dando muita risada. Há uns dias a gente estava junto, a família toda, e um dos filhos estava lembrando lá que ele ficou até de madrugada no videogame. E, e eu cheguei de madrugada, acordei. Cheguei não, acordei durante a noite e fui lá no quarto dele e Não, na sala, né? Ele tava jogando estava na na sala. sala, na sala. É. E eu não lembro, é eles que estavam contando. E aí o filho, mas o que você está fazendo aqui? Ah, eu me distraí, fiquei aqui e tal. Tá bom. Amanhã às 6 horas da manhã, a hora que eu estiver acordando, você vai acordar também para procurar emprego. E E o Carlão falou assim Esse- pra ele: que horas você vai acordar amanhã? Aí ele ria, ele falava assim: bom, normalmente eu acordo 8 horas depois que eu fui dormir. é, 8 horas de sono ele tinha. Ele falou assim: Ele eu vai falei, dormir tão às 3 da manhã. inocente. Aí o Carlão falou: amanhã às 6 horas você vai levantar com o seu currículo e vai procurar emprego. Assim, e foi aquele choque de realidade, né? Porque você fazer o filho amadurecer, né? Ele era imaturo e a gente teve um combinado lá em casa. Nós vamos pagar o colégio, um dos mais caros, até vocês formarem o terceiro colegial. Depois vocês vão trabalhar de manhã e fazer faculdade à noite, se vocês não entrarem numa escola pública. Graças a Deus não entraram, foram para uma faculdade paga, e aí eles ralavam durante o dia e à noite eles iam para a faculdade. E isso foi ótimo para eles, porque eles se desenvolveram, né, Agora, amor? esse processo, como vocês estão falando, começou cedo, né? Começou desde a Começou cedo. barriga lá, né? Esse Exatamente. desenvolvimento. Eles têm. Ele levantou aquele dia às 6 da manhã e foi, Levantou e com fez o sono, currículo. emburrado e tudo, mas fez. E eu tava Não, mas conversando com uma amiga essa semana, porque falam que a águia, quando o filho tá maduro para sair do ninho, porque o filho tá lá no bem bom, né? Comendo, tomando, a mãe dele cuidando dele, não sei o quê. Chega uma hora que ele tá pronto para voar, e a mãe sabe que horas ele tá pronto para voar. Só que o filho não quer ficar lá jogando videogame no ninho, entendeu? Isso é E verdade. aí, falou que a mãe dá uma bundada assim e joga ele fora do ninho. E a hora que ele está fora do ninho, ele começa a bater Tem que bater a asa na marra. ele começa a bater asa e aí, nossa, eu tô voando, né? Então, nós com os filhos também, nós temos que ajudar, nós temos que dar um empurrão para o filho começar a acordar e amadurecer, não é É isso? verdade. Você sabe, Gostei dessa, Não é gostei dessa interessante? maneira como você faz e da comparação com a águia, né? A que chegou a pai, chute. Isso é o papel das mães, esse É o papel das Não, mães. os pais também têm que fazer. Não é? Mas, Não. mas você falou uma coisa, e às vezes a gente precisa passar para os filhos uma autoconfiança, que ele é capaz. Sim. Muitas vezes as mães acham, ele não, coitadinho, né? Ele Coitadinho. não pode. Pode. A criança pode comer sozinha com 1 ano. A criança Sim. pode levar o seu pratinho até a cozinha. A criança pode Exato. arrumar sua cama com 6, 7 anos do jeitinho dele, mas ele pode. Por quê? Você vai dando para esse filho, Autonomia. você é capaz, você é autônomo, você tem. Então, isso é Excelente. fundamental. Isso é desenvolver. Exato, você vai desenvolvendo a autonomia do filho desde pequeno, porque quando ele chegar depois, ele vai pegar o currículo e vai embora. Mas porque vai pegar o currículo e vai entregar, porque ele também já foi treinado a Sim, isso, que ele tem a confiança em si próprio. sim. Não é nenhum treinamento, mas é um desenvolvimento disso. Você é capaz. Você é capaz. Entende? Então, os filhos precisam disso. E isso são os desenvolvimentos das virtudes que nós temos dentro de casa. Excelente, Né? excelente. O desenvolvimento É, das virtudes. Esses encargos, né, que você tinha comentado, os encargos que dá para a criança pequena, já vai preparando ele para a vida profissional. No fundo, é isso também, né? Que é Sim, o que e eles nós querem ajudar, né? A gente é que às querem vezes ajudar. fala, ai, mas arrumou a Coitadinho. cama, não foi do jeito que eu queria. Não, minha querida, deixa do jeito que ele sabe arrumar. Não É, precisa esse perfeccionismo, Uma né? coisa que os nossos pequenos gostavam, e agora os netos também a gente percebe, que é lavar a louça. Sim. Mas dá um desespero, porque lava tudo errado, cai coisa, quebra, né? Sobe no Mas como é banquinho. importante, né? Eles lavarem e estarem lá junto, né? Silvia, Bom, eu vou só passar uma dica. Por Quando favor. a cama estava assim, não tão arrumadinha, bonitinha e tal, aí chega a irmã e fala assim: vamos fazer o teste da moeda? Então lava a moedinha lá, tal, não sei o quê.
estica a cama, joga a moeda. Se a moeda que cai, que tá bem arrumada. Assim que cai? É. Nossa, mas que ideia boa! E aí eles arrumam a E os cama. ir- Aí é um desafio para arrumar bem a cama, entendeu? Não, e os irmãos são os melhores detetives, né? Para ver se o irmão fez certo, né? E Se uma cobram. coisa que eu acho que é a coisa mais interessante que nós hoje temos que estar atentos também é isso, que nós não vamos educar porque a gente quer cobrar os filhos. Exato. Nós vamos educar na brincadeira. Mas Nós vamos certeza. educar na alegria do lar. Por quê? Porque é por amor que nós estamos fazendo aquilo. Nós não estamos fazendo aquilo porque nós somos fiscais dos nossos filhos. Não, nós educamos por amor. Nós temos os nossos objetivos educativos que são colocados em prática por amor. Então, você tem que ter essa leveza de educar Leveza. positivamente. Fantástico. Nossa, Muito bom. exato, essa Muito dica bom. foi ótima. Por falar em amor, tem um outro aspecto, um outro âmbito familiar aí para ser desenvolvido, que é o transcendental. O que é isso aí, esse aspecto transcendental? Ficou pro final, né? Ou não. Bom, mas o É, transcendental realmente tá aí, É, é um dos, porque é um que vai coroar, eu que acho, vai todos os coroar. outros âmbitos, não é É verdade? verdade, é verdade. Bom, esse transcender já é sair de si, né? Isso já começa a pensar nisso, né? Mas a transcendência, né? Que é exatamente buscar o mais alto, né? Ou seja, buscar a Deus, né? No fundo é isso daí. Ou seja, o homem, né? É uma criatura maravilhosa, que a gente às vezes esquece disso, daí, né? Mas ele tem a capacidade, né? De chegar a Deus, né? Deus permite isso daí. Deus permite que o homem, com toda as suas, apesar das misérias que tem, né, pode chegar a esse âmbito maior, né? Ou seja, sair de si, né, e buscar o eterno. Esse aqui é o parte do transcendental. Bom, para isso é preciso realmente também desenvolver esse aspecto aí, né? Então, os filhos, como é que começam quando a gente fala que está tudo unido, esses âmbitos aí, né? Quando a gente começa a dizer, olha, precisam aprender a respeitar o outro, né? Precisam aprender a servir, né? Aliás, o termo servir hoje Sim. pode estar um pouco depreciado, dá a impressão que é uma escravidão e tal, mas é uma coisa fantástica, maravilhosa, porque de fato ajuda a esse sair de si mesmo, né? Ajuda a sair de si mesmo, pensar nos outros, pensar que tem algo muito mais além do que a própria natureza humana, digamos assim, né? Que nos rege, né? Tá? É muito mais. Então, isso, né? O transcendente começa isso, como eu comentei, né? No pequeno, né? Em aprender a servir, aprender a respeitar, aprender a ver as pessoas como outras pessoas, né? Que têm sentimentos como eles, né? Que têm aspirações, necessidades, né? Então, começa a ver. Então, começa a sair de si, né? Por uma razão muito maior do que só o próprio próximo, digamos assim, né? Então isso precisa ser desenvolvido. Como é que a gente começa esse desenvolvimento, né? É realmente cada um viver a sua fé com coerência. Esse é o primeiro ponto, né? E não importa qual é a fé, né? Nesse sentido. É importante que se seja coerente com a fé, né? E aí então começa a desenvolver. Primeiro, Viver como você aprendeu. Isso é aquilo que você coerência, né? acredita. Aquilo que você acredita, não, eu vou viver dessa forma, né? Os valores e tudo mais. Esses valores, né? Todos, né? Sim. Porque se a gente tem uma razão mais sobrenatural, acima da natureza humana, essa prioridade ajuda muito exatamente você buscar uma razão muito acima, né? Porque senão você pode ou desanimar, ou você pode achar que o importante sou eu e não os outros, né? Sim. Mas se a gente tem essa prioridade de ver mais alto, né? Então é possível a gente ver melhor, né, em relação às outras pessoas. Porque na verdade é isso, né? O homem é um ser social, ele tá, tem que conviver com outras pessoas, né? A gente tinha comentado um aspecto da familiar, né? Eu volto um pouquinho só para exemplificar isso. A família, por mais que a gente tenha esse centro de intimidade, né, que se procura desenvolver, ela não é autossuficiente. Ela precisa de outras famílias, precisa de Sim. outras pessoas, né? Sim. A gente não pode ficar isolado, né? Então, o transcendente começa por aí, de perceber essas coisas, né? Ir além de si, né? Ir além E de hoje si. ficou, né, E aí,
hoje, como uma sociedade está um pouquinho estragada, porque assim, o importante é ser feliz. É, Todo mundo está buscando a sua própria felicidade. Agora, a hora que eu estou olhando só para o meu umbigo, eu não vou ser feliz. Porque a felicidade, como você falou, transcende. Então, quando você vai ajudar uma pessoa, você sai de lá feliz, porque você saiu de você e você foi ajudar o outro, O né? caminho para a felicidade é fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz, sair de si. Né? E aí, vocês já estão entrando aqui naquele outro tema também, que a gente falou da família como centro de intimidade e abertura. Então, isso que você já está falando aí também já tem a ver com essa abertura, né, é da verdade. família, né? Verdade. Aliás, aliás, tem uma frase, eu preciso dar uma lidinha rápida Pega aqui, aí a cola. porque não, mas eu não vou ler tudo aqui, fiquem tranquilos, eu só vou ler uma parte que explica bem isso. Ó. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. Bom, essa frase aqui daria, assim, Não, dá vários, vários podia ser programas, vários podcasts. só essa frase, né? Que a gente, e de fato, a preparação dessa intimidade familiar é a preparação para viver em sociedade. Por isso que nós chamamos Sim. centro de intimidade e de abertura, nesse sentido, né? Tá. Então, essa abertura, ou seja, é sair para o mundo agora, né? Digamos assim, as pessoas vou abrir um parênteses aqui, porque vale a pena falar isso aqui. A gente tem um assunto sério para se falar quando se diz sobre adolescência. A adolescência cria como se fosse um tumulto na vida dos pais, né, aparentemente, e dos filhos, né? No fundo é isso. Sim. Mas é uma fase maravilhosa na vida dos filhos, né, das pessoas. Porque começa a sentir que eu sou eu tenho uma personalidade, eu sou um ser, né, diferente que tenho que desenvolver, posso viver minhas convicções, né, posso crescer mais, né, pensando dessa maneira com as minhas, né, por isso que se tem que ensinar realmente a fazer as opções adequadas, a tomar decisões, né, que no fundo é isso, a família, aliás, a função principal da família é desenvolver a liberdade dos filhos. Isso já é um outro assunto que pode ser para aquele falar. outro. Vamos Vamos ter que voltar. Não, vocês vão ter que voltar. O assunto é Tá. extenso. Fecha o parênteses, pode ir. Rapidamente, falar um pouquinho da ordem dos amores, né? Isso é fundamental. As Na casa, prioridades. as prioridades e a ordem dos amores. Então, tem um casal que resolveu dar o sim diante de Deus, diante de um monte de testemunha, diante dos padrinhos, né? Nós demos o sim. Promete amar, ser fiel? Sim. Promete amar? Sim. Promete receber os filhos? Sim. Então, a gente foi no altar, respondeu sim e começamos a nossa vida, né? E depois vieram os filhos. Então, qual é a ordem dos amores, né? Então, assim, como é que a gente pode dar um ensino aqui para o pessoal rapidamente, em relação ao amor do casal e o casal em relação aos filhos, né? Qual é a ordem e a prioridade na casa do amor? Não, esse você pode falar, porque Ah, realmente ele tem. Tá bem? Não, ele chocava às vezes nas palestras, quando ele falava, nos cursos que nós dávamos, as Ah, ah. pessoas falavam assim, como assim? como assim? Exatamente, ele vai assim? É explicar, verdade. ele vai explicar. Então explica aí. Você que está acompanhando, senta na cadeira, se ajeita aí, porque vem bomba aí. Explica aí pra gente. Então, que a prioridade do marido é a esposa, não são os filhos. E a prioridade da esposa é o marido, não são os filhos. Estou chocada. É isso mesmo? Não, Muito bom. porque muito muitas vezes bom. as pessoas falam assim, mas e os filhos, coitadinhos? Coitadinho. Isso, Entendeu? É É isso, isso, né? isso. Já É. fizeram. Onde que ficam os filhos? Porque realmente a gente é fácil cair nesse engano de priorizar os filhos, porque você olha um bebê ali, ele é a parte mais vulnerável.
Você olha para o seu marido, fala, pô, meu marido tá bom, tá, deixa ele se vir. Agora o bebê tá vulnerável, né? É. É, Como priorizar, né? bom, realmente precisamos entender nessa prioridade aí. Sem dúvida, a hora que o bebê está precisando, está chorando, Tem precisa gente que tem. É. mamar, tal, você tem que. Mas no sentido mais amplo, diríamos assim, né? Ou seja, se houver essa possibilidade de relacionamento, né, entre o casal e eles estejam, tudo aquilo que nós comentamos, né, estejam em harmonia, se entendem bem, procuram realmente viver, transborda esse amor, né, de um para com o outro, sem dúvida alguma. Então, o que que vai acontecer? Os filhos vão ser os melhores beneficiados. Então, a Sem gente fala, a dúvida. prioridade né, do marido é a esposa, da esposa é o marido, e isso, de fato, se a gente estiver bem afinados, bem alinhados, vamos o quê? Ter planos muito mais concretos para os filhos, Sim. né? Buscar realmente o bem, Segurança para os a filhos, segurança deles, e né? assim por É. diante. E se acontece o contrário, ou seja, sei lá, o pai priorizar os filhos, ou seja, no fundo, está manifestando uma parte do seu egoísmo e de querer, tá certo? Especificamente, às vezes, ou um filho, ou os filhos, esquece a esposa, vai quebrar essa harmonia, vai quebrar esse. E Excelente. aí os filhos sofrem mais com isso, por diversas razões. É isso É aí. isso mesmo. Concordo, gênero, número e grau. Mas não Excelente. ficou Verdade. escandalizado. Não, Não, não não, fiquei, a não. gente já Vocês sabia, a mesmo. gente aprendeu. Não, vocês muito mais. A gente tem 4 filhos, vocês têm o dobro. É, Vocês têm muito mais propriedade para dizer isso, mas a gente percebe que os filhos se sentem seguros ao verem o pai priorizando a mãe e a mãe priorizando o pai. É, Dá Real, segurança para com eles. absolutamente certeza. real. Eles vêm. E eles gostam, inclusive, quando eles vão crescendo, gostam quando nós dois vamos sair juntos. Nós vamos vamos namorar, namorar nós naquele vamos namorar. momento. É, E eles incentivavam, não, não, hoje é a vez de vocês saírem. Por quê? Isso faz parte, para eles, essa união, eles são nossa, fruto desse amor. desse Então, para amor. eles falam assim, eles se amam e nos amam. Então, eles se sentem muito seguros com isso. É maravilhoso. Muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando Nossa. ao fim do papo, mas já introduzindo uma parte 3 aí, porque Não, eles vão ter que voltar. eles começaram a falar agora dos filhos, né? Sim. E poderia ter um outro dia, Não, né? com A gente certeza, já vamos já vamos engajar colocar na já agenda aí para para vir falar falar com a dos gente filhos. sobre filhos, sobre como é Exato. que a gente faz isso, essa harmonia acontecer Que bom. na formação especificamente agora dos filhos, né? Bom, foi muito legal, foi muito bom. Eu aprendi bastante com vocês, continuo aprendendo. É. E no final aqui, o que que vocês querem deixar de mensagem para quem está nos acompanhando? Uma frase, um resumo, uma ideia que você acha importante que fique fixada em quem está nos acompanhando? Bom, nosso melhor, principal, mais importante empreendimento da nossa vida é a família. Então, se a gente pensa isso, prioriza isso também, né? Ou seja, eu tenho que me colocar plenamente à disposição da minha família. Então, em primeiro lugar está Deus, depois a família, logo em seguida, tá certo? E depois as outras coisas. Mais uma vez, essa prioridade é fundamental para que todas as coisas continuem bem, né? Então, e como ela gosta mesmo sempre de dizer, vale a pena todo esforço. Vale a pena. E Vale a realmente, pena. isso que ele falou. Primeiro, reza. Coloca os filhos na oração. Coloca os filhos diante de Deus. Coloca a família diante de Deus. E vai olhando que passo concreto eu posso dar amanhã. Às vezes Sim. pode ser colocar no café da manhã aquilo que o marido mais gosta. Às vezes pode ser para um filho estar próximo dele na hora do almoço, ver como é que foi a escola. Então, colocar as nossas capacidades todas nesse desenvolvimento. O que eu posso fazer? Mas para amanhã, não deixar para depois. Não, Então a gente fica muito excelente. no teórico, no teórico. Não, não. Isso. É amanhã. É Ou no hoje até. cotidiano, né? Entendeu? Como que eu Exatamente. posso E a melhorar? primeira coisa é colocá-los todos nas mãos de Deus. Porque é Ele que está no comando, né? É Então, isso mesmo. a gente Que sabe bom. que Deus está cuidando antes, mais e melhor do que nós mesmos. Então, Que bom. Muito bom. Osni, Osni e Bernadette, vocês estão iniciando um trabalho aí também com famílias
de gestão, mentoria, como é que chama isso? Como é que é? É integrando empresa e família. Ah, Esse integrando é o empresa e família. projeto, é verdade. Excelente. Tá bom. Uma das coisas que a gente vai percebendo é exatamente isso, né? A possibilidade das pessoas que estão dentro de uma empresa, né? É, sempre, não dá para separar assim, né? Ainda que se procure uma coisa é empresa, outra coisa é família. De fato, em alguns momentos é plenamente possível, mas se a pessoa está com algum problema na família e vai trabalhar, ele vai realmente Sim. ter uma consequência disso que, sei lá, né? Pode estar distraído, pode estar preocupado, o próprio rendimento não vai ser o mesmo, né? Então, o que a gente fica preocupado nesse sentido é isso, é ajudar as pessoas, né, a cuidar bem da família e a cuidar na empresa. Por isso que é uma integração empresa, né, e família. Legal. E se alguém quiser mais alguma informação, como é que te encontra? Pode ser pelo Puxa, Instagram. pode ser pelo Instagram, né? Pode ser Como que é o Como é mesmo. teu que é? endereço? Puxa, Não lembro agora. Arroba Osni. Bom, Osni eu nunca não ligo deve para ter mim mesmo, muitos. então. Não, mas Mas a gente, Osni não deve ter muito. Vai Não achar no tem. Instagram, por exemplo. a gen- mas a gente Tá coloca. bom, Vamos você coloca pesquisar Nós e vamos a depois. gente pesquisar e coloca coloca aqui no na vídeo. descrição do vídeo, tá É bom? isso. Ok, então. Sim, show de bola, né? Show de bola. Delícia, nossa, Muito bom. já vamos marcar o próximo, né? Muito bom. Graças a Deus. Muito bom, muito obrigado pela Obrigada, tua amor. companhia. Excelente de sempre. Bernadette, muito Obrigada. obrigado. Osni, foi uma alegria muito grande. Tá, Obrigado a isso. você que está nos acompanhando. A gente quer justamente isso, que todos nós entendamos que vale a pena investir na família, que vale a pena cuidar bem disso que é o mais importante depois de Deus no nosso dia. O Papa São João Paulo II falava que o futuro da humanidade passa pela família. É por isso que nós estamos aqui. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alice. E ao. Como que é o nome? Daniel. O Daniel. Obrigado ao Daniel. Charado do Daniel Farias, que faz a edição dos nossos vídeos. Isso Foi mesmo. uma alegria muito grande. Espero que você tenha gostado. Um abraço, fica com Deus. Tchau.